Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Então não vamos perder tempo, abra sua Bíblia aí em Esté, o livro de Esté, Esté capítulo 5, versículo 14, todos encontraram? Diga amém. Alguém não encontrou, diga espera um pouco. Todos encontraram, então vamos ler. Esté capítulo 5, versículo de número 14, está escrito assim: Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Pode fechar a sua Bíblia e dê mais um glória a Deus aí neste lugar, porque o nome do Senhor precisa ser glorificado. Irmãos, quem são conhecedores da Bíblia já sabe do que eu vou falar e o que Deus já colocou no meu coração. Nós já abrimos no livro de Esté, é um livro pequeno, que dá para entender bem a história. E eu falando com Deus em casa disse: Senhor, eu até fugi de pregar, tá, irmãos? Liguei para o pastor Giovanni e falei: prega no meu lugar. Ele falou: eu não vou estar na igreja. Vou estar em Piedade pregando. E a Sabrina falou: não sei por que você foge, Deus te usa. Eu falei: sei lá, Sabrina, estou sentindo assim meio inseguro. E aí eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor me deu esse texto. E eu quero que você preste bastante atenção hoje, porque Deus quer falar com todos nós aqui. O livro de Esté é um livro pequeno, que dá para entender bem o texto. E você vai entender a partir do capítulo 1 que o rei Assuero, ou o rei Artaxerxes, como alguns falam, né, em outras traduções, mas eu prefiro falar rei Assuero. Ele deu um banquete, ele deu uma grande festa, porque ele queria mostrar o seu reino e toda a sua glória. Então ele manda chamar os príncipes, os principais daqueles que cuidavam do seu reinado. E ele reúne todo o povo para sua casa naquele grande banquete. E depois que o rei faz aquele banquete, ele se alegra. E ele já está ali cheio de vinho, com toda a alegria. Todo mundo olhando para o seu reino. E eu imagino todos chegando perto dele dizendo: olha como o seu reino é poderoso. E como você tem tantas coisas a seu favor. Olha como é lindo, porque o texto vai dizer que ele servia vinho em taças de ouro, irmãos. E cada taça, uma era diferente da outra. Olha para você ver, servir vinho para as pessoas em taças de ouro, e cada taça de um formato diferente. O seu reino era poderoso e ele estava alegre. De repente, ele quer chamar a sua esposa, que também está dando uma festa para as mulheres. Ele quer chamar a sua esposa diante dele para apresentar a sua esposa a todo o povo e mostrar como ela era linda e bela, porque o texto fala que ela era linda, ela era perfeita. Ela, aos olhos de todos que olhassem para ela, dizia: esta rainha, ela tem beleza, ela é bonita. E isso o rei queria fazer para completar toda a sua glória. E ele manda chamar Vasti. Só que ela não vai, ela não atende o pedido do rei. Ela não quer ir na sua presença. Ela não quer ser mostrada para o povo que estava ali. E o rei ficou sabendo disso e ele se encheu de furor, de ira. Ele chamou algumas pessoas ali que eram mais íntimas dele, alguns príncipes. Conversou com aqueles príncipes e eles deram uma ideia para ele: olha, rei, eu acho que você deve castigá-la. E ele conversando, eles disseram para ele assim: olha, ela é rainha. Deixa eu beber um pouco d'água aqui que está secando a boca. Olha que irmão tremendo. Ela é rainha e todos do reinado se espelham nela. Então, se você não puni-la, todas as mulheres dos outros príncipes vai fazer da mesma forma. Não vai querer honrar os
alguma coisa, elas vão querer desonrar e não vai respeitar. Então você deve punir. E eles resolveram punir ela, cortando ela de se apresentar na presença do rei. Ela nunca mais poderia se apresentar na presença do rei. Ou seja, ele estava dizendo que ela seria cortada do seu reinado, ela não seria rainha mais. E eles deram uma ideia para o rei, que o rei se alegrou. Rei, manda olhar em todas as províncias, manda chamar todas as virgens belas e manda trazer para o reinado. Elas ficam aqui se cuidando e num dia determinado todas passam na sua frente e você escolhe a mais bonita, que você se agradar. E isso alegrou o rei. Ele fez isso, ele cortou a rainha, ela não mais é rainha agora, porque ela não quis respeitar o rei e não quis se apresentar diante do povo. Então foram buscar todas as virgens belas, teve um grande tratamento, e um belo dia passa todas. Mas o rei se agrada de Esté. Ele enche o seu coração de amor quando ele olha para Esté. E Esté então é escolhida pelo rei para ficar no lugar da rainha Vasti. Ela era linda também, Esté. Agradou os olhos do rei e ele se apaixonou por ela. Esté, ela era prima de Mardoqueu, filha do tio de Mardoqueu. Ela era prima. E quando seus pais morreram, Mardoqueu então resolveu cuidar dela e foi criada por ele. Mas agora ela foi escolhida para estar no palácio. Agora ela é rainha. E Mardoqueu esforçou para que ela chegasse até ali. Agora ela está ali. Aí o tempo vai passar. Agora Esté está no lugar da rainha Vasti, está como rainha do rei Assuero. E o tempo passa. E aí o rei resolve erguer alguém. E o nome desse alguém é Amã. Ele cresce. Ele cresce tanto. O rei exalta tanto Amã que ele fica acima dos príncipes. E o rei dá uma ordem para todos. Quando Amã passar, todos têm que se prostrar e reverenciar Amã, porque eu coloco ele acima de todos os príncipes. E aconteceu isso. Amã agora está acima de todos os príncipes, e onde ele passava, todos o reverenciavam, porque ele estava acima. Todos se prostravam, reverenciavam ele, porque ele estava cheio de poder. Só que Mardoqueu, ele sempre estava sentado à porta do palácio, e quando Amã passava, todos se prostravam, mas Mardoqueu não se prostrava. Ele não reverenciava Amã. Todas as vezes acontecia isso, mas Amã nem prestava atenção nessas coisas. Amã não estava nem olhando para isso. Ele passava, todo mundo reverenciava, e ele não ficava olhando quem se dobrou, quem não se dobrou. Ele passava e as pessoas o reverenciavam. E Mardoqueu jamais se ajoelhava e reverenciava. Ele sempre sentado ali na porta do palácio. Ele, como não prestava atenção, alguns amigos dele prestou atenção nesse detalhe. Chegou até Mardoqueu e falou para ele: por que é que quando Amã passa, você não se prostra e nem o reverencia? E ele falou para eles por que ele não fazia isso. E ele continuou não se dobrando. E de tanto aqueles amigos de Amã ver Mardoqueu fazer aquilo, não se prostrar e não reverenciar, eles disseram para Amã: olha, Mardoqueu, o único homem, quando você passa, ele não se prostra, ele não obedece à ordem do rei, ele não te reverencia. Então sobe um furor no coração de Amã contra Mardoqueu. Só que ele tem uma ideia: o meu furor se levantou contra Mardoqueu, mas eu vou tentar abater todo o povo que pertence a Mardoqueu. E ele trama
ele faz uma grande trama. O texto vai dizer que ele planeja, ele chega até o rei. E quando ele chega até o rei está lançando sortes. E de repente, Amã pede ao rei: olha, rei, tem um povo aí que está espalhado no seu reinado, que eles não seguem as suas ordens. Eles têm um estilo religioso diferente do nosso, diferente do nosso povo. Eu imagino que quando aqueles amigos de Amã foram falar com ele, eu imagino que eles disseram assim: olha, ele é judeu, e judeu não se prostra diante de homem, e nem o reverencia, porque eles têm um Deus único no céu, e só diante dele eles se prostram. E de repente Amã está conversando com o rei, e ele fala: rei, é melhor você exterminar este povo. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar alguém que vai fazer essa tarefa, e este povo será eliminado, não mais viverá no seu reinado, porque eles podem atrapalhar, eles têm um costume diferente. E de repente o rei fala assim: olha, vamos fazer o seguinte, pode usar o dinheiro, pode fazer do jeito que você está pensando, o que você arquitetar eu assino embaixo, porque eu vou te dar o meu anel. O rei deu o anel para Amã, e Amã podia arquitetar o plano diabólico que ele quisesse, e depois fosse lá e selasse com o anel do rei. Aquilo era um decreto. Amã pega o anel, planeja e manda enviar aquele planejamento para os príncipes das cidades que cada um dominava. E chegou até todos. De repente Mardoqueu fica sabendo desse plano diabólico contra o seu povo. Mardoqueu se entristece. Ele vai até a frente do palácio, mas ele não vai de roupas normais, ele não vai todo arrumado, perfumado. Ele se veste de pano de saco, se suja de cinza, e ele começa a clamar. Ele clama com tanta força, com tanta veemência, que a rainha Esté fica sabendo que o seu primo está lá do lado de fora, clamando com pano de saco. Ela se sente envergonhada, e ela envia um servo com roupas para ele. Só que quando o servo chega lá com as roupas, ele não quer as roupas, ele prefere continuar buscando a Deus. E aí ele conta para o servo de Esté o que estava acontecendo. O servo vai lá e conta para Esté. Esté ouve aquele plano diabólico para perecer o seu povo, e manda dizer para Mardoqueu novamente: olha, tem 30 dias que eu não entro na presença do rei, e qualquer pessoa que entrar na presença do rei e ele não apontar o cetro que estava na mão do rei, se ele não apontar, esta pessoa certamente morrerá. E Mardoqueu manda dizer para ela novamente: olha, você pode se salvar, mas a sua casa vai perecer, todo o seu povo vai perecer. Ela manda um recado de novo para Mardoqueu: então vamos fazer o seguinte, junte a maior parte do nosso povo e proclama um jejum. E eu também e as minhas servas, nós também vamos fazer um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. E eu vou arriscar entrar na presença do rei. Se ele me receber bem, tá bem. Se ele quiser me matar, tudo bem também. Mas eu vou batalhar pelo meu povo. E isso aconteceu, o jejum foi feito. Esté fez o jejum com as suas servas. E de repente,
Esté está jejuando, orando, buscando ao Senhor. Todo o povo judeu também está orando, buscando ao Senhor. Ela está consagrada ao Senhor. Ela resolve ir na presença do rei. Ela está no pátio inferior ao pátio onde estava o trono do rei. E de repente o rei avista e aponta o cetro. E quando ele aponta o cetro, ela entendeu, ele me recebeu. Sabe o que Deus, já vou abrir um parêntese aqui. Eu estou suando aqui. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Ele quer receber a sua vida como um aroma agradável, como um cheiro suave. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Ele sabe que você é pecador. Ele sabe que você peca, mas que você pede perdão a Ele. Ele sabe que você se esforça para estar na presença dEle. Sabe o que Deus manda dizer para você? O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O pecado já foi pago na cruz do Calvário. Quando o inimigo vir soprar no seu ouvido para tentar te abater e te colocar para baixo, fala para o diabo: olha, quem me comprou foi um sangue precioso. Remandaia soure calabaia. Foi do Cordeiro de Deus que foi derramado naquela cruz. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Eu aponto o cetro para você e eu te recebo na minha. Toque no cetro do Senhor e fale com Ele. Esté foi recebida. E o rei disse: Esté, fala, filha, qual é a sua petição? O que é que você quer que o rei te dê? Eu te dou até metade do meu reinado, se você quiser. Esté estava pensando, estava em dúvida se ia ser recebido ou não. Mas o rei apontou o cetro, ela tocou no cetro, foi recebida. E agora o rei está dizendo: eu te dou até a metade do meu reinado para você. E ela disse assim: rei, eu quero fazer um pedido primeiro. Eu quero fazer um banquete para você. E o pedido que eu tenho hoje é que você chame Amã para participar do banquete. E o rei fala: apressa-te em fazer. E já mande o recado para Amã participar. No dia seguinte foi feito o banquete. E Amã foi convidada. Chega Amã todo sorridente, maior do que todos os príncipes do reinado. Chega Amã todo sorridente, participa, entra, senta e começa a beber junto com o rei, junto com Esté. De repente o rei fala novamente: Esté, filha, peça-te, o que é que você quer de mim? O que você pedir eu te dou, até a metade do meu reinado eu te dou. A mãe está ali bebendo, se alegrando. E ela disse: rei, amanhã terá outro banquete. E o convidado especial, novamente, é Amã. Só isso que Esté pediu no primeiro banquete. Ele foi embora alegre. Só que quando ele chega na porta do palácio, quem ele vê? Mardoqueu sentado. E o seu coração se enche de ira e de furor. Porque ele vê Mardoqueu que não se prostra diante dele, não honra ele, e ele está furioso. Saiu alegre do banquete, mas furioso com Mardoqueu. A vontade que ele tinha era de pegar ele e estrangular. Ele vai para casa, ele chama os seus amigos e sua esposa, e ele conta para todo mundo que ele foi honrado mais uma vez, porque ele participou de um banquete que Esté fez questão que ele participasse. Com a sua família e com os amigos, ele está saltando de alegria. Ele está contando a glória que ele tem. Eu estou acima de todos os príncipes. Parece que eu vejo Satanás aqui dizendo: eu estou acima de todos os anjos. E o orgulho entrou no seu coração.
querendo lutar contra Deus. Parece que eu vejo essa cena. Ele está alegre, mas de repente ele fala assim: só há uma tristeza no meu coração. E parece que eu vejo alguém perguntando: que tristeza é essa? E ele disse: Mardoqueu, ele não se prostra quando eu passo, ele não me reverencia quando eu passo, e eu estou amargurado, só ele me causa tristeza. Para algumas pessoas, irmãos, o brilho do Espírito Santo que está em você causa tristeza em outras pessoas. Esquisito isso, né? O brilho do Espírito Santo atrai muitas pessoas para o reino de Deus, mas às vezes o seu brilho atrapalha muita gente. Sabia disso? O seu brilho entristece outras pessoas, porque infelizmente 90% dos irmãos que participam das igrejas, não falam só dessa, falam de todas, torcem para outros crescerem. Mas sempre tem o que o irmão Flávio disse aqui nessa noite: o joio. E o brilho que você tem causa tristeza naquelas pessoas que não querem ver você crescer. Foi contada uma parábola uma vez de um vagalume que voava, e ele tinha sua luz muito acesa. E a cobra disse: eu vou tragar esse vagalume, eu vou comê-lo. E alguém disse: mas a sua alimentação não é ele, a sua alimentação é outras coisas. São ratos, são bichos que andam no meio do mato. Este vagalume, ele está apenas acendendo uma luzinha. E a cobra disse: não, eu quero tragá-lo, porque a luz dele me causa dano. E muitas vezes dentro da igreja, o brilho que tem em você causa tristeza em outro irmão. Mas nessa noite eu quero profetizar que o brilho que está em você vai transformar a vida dos irmãos que não querem ver o brilho em você. Eu estou triste porque ele não se prostra, ele não reverencia. Faltava pouco ele dizer: ele não me adora. E aí alguém teve uma grande ideia. Sabe o que você faz? Obrigado, Tainara. Sabe o que você faz? Faz uma forca 50 côvados de altura. Vai na presença do rei e fala para o rei, pede ao rei, como você está acima de todos os príncipes, pede o rei para você enforcar Mardoqueu. Ele disse: boa ideia. Mandou fazer a forca ao lado da sua casa. Fez aquela forca pensando: vou enforcar, vou matar, vou destruir. Acabou. Mardoqueu já era. O inimigo, irmãos, às vezes levanta contra as pessoas que foram levantadas por Deus. E o inimigo, ele brada no coração dessas pessoas dizendo: vou fazer uma forca, vou matar, vou acabar com o ministério dele, vou acabar com o ministério dela. Já era, ninguém vai ver falar neles mais. O inimigo trama, irmãos, mas esquece que há um Deus todo-poderoso assentado num alto e sublime trono. O inimigo pode até arquitetar, pode até fazer forca para matar, mas quem Deus levanta, ninguém pode abater. Você foi levantado por Deus. Você mulher, você homem, você foi levantado por Deus. Pode fazer forca, pode tramar para te matar, mas Deus é que te levantou. Ninguém pode te matar. Fez a forca, foi na presença do rei de novo. Só que aconteceu algo extraordinário, porque quem ora, quem faz jejum, Deus está lá, só observando. Aí Deus começa a trabalhar. Enquanto ele planejou a forca e pensando em ir até o rei, aí Deus começa. O rei vai dormir, só que não consegue dormir, perde o sono.
Ele pede para ler os livros das crônicas. Os reis tinham costume de ter um livro e escrever tudo o que aconteceu no seu tempo de reinado. Então ele perdeu o sono e pediu para ler. E o que estava escrito nas crônicas do rei? Que um dia 2 homens que guardavam a porta do palácio tinham planejado em tirar a vida do rei. Olha só o que estava escrito. Deus tirou, olha só, gente, Deus não é gente não, tá? Deus vê tudo, é olho como chama de fogo. Ele olha como águia, ele vê tudo assim, ó, 360 graus. Ninguém se esconde da face do Senhor. Olha só o que Deus faz. Ele pega e manda ler. Está escrito lá que 2 homens que ficavam na porta do seu palácio, era guarda, tramaram em tirar a sua vida. E alguém avisou o rei. Eu acho que você não vai saber quem mandou avisar o rei. Você conhece a Bíblia, né? Foi Mardoqueu. Ele tinha mandado avisar o rei que 2 queriam tirar a vida do rei. Então esses 2 homens foram enforcados e o rei foi salvo. Mas isso estava lá no livro de crônicas, das crônicas do rei. Enquanto Amã estava fazendo a forca, Deus estava trabalhando do lado de cá. Enquanto Amã estava pensando em matar, Deus estava trabalhando para honrar. Sabe, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: enquanto o diabo planeja te matar, Deus está trabalhando para te honrar. Ninguém pode matar aquele que Deus... eu estou sentindo. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Eu estou levantando alguém aqui. Cadê os Mardoqueu nessa noite? Deu glória a Deus aí para sacudir este lugar. E papai ia mandar e a Súria. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aí o rei disse assim: o que fizeram a este homem que salvou a vida do rei? Eu estou sentindo a presença dele. O rei está aqui, irmãos. O rei está aqui, amém? Alguém pode dar glória a Deus? O rei está aqui. Ei, Jesus é bom demais. O que é que fizeram para esse homem? Fizeram nada. Fizeram nada. O rei está ouvindo alguém no pátio do lado de fora. O rei fala assim: quem é que está ali do lado de fora? Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. Já vou terminar, irmãos. Quem é que está no pátio do lado de fora? Amã estava chegando com o plano para matar Mardoqueu na forca, para pedir o rei. E Deus chegou na frente. Enquanto o diabo vem com o fubá, Deus já está com o angu pronto e já tem alguém comendo. Glória a Deus. Glória. Glória. Enquanto o diabo quer matar o boi, Deus já está fazendo churrasco e já está alimentando o seu povo. Glória. Eu já tinha trabalhado aqui. Amã está chegando para pedir. E o rei fala: quem é que está? Alguém disse: Amã está ali. Chama ele. Vai lá, chama ele. Ele entrou. E o rei disse: Amã, olha, o que um rei deve fazer para alguém que livrou da morte? Eu estou sentindo a presença. Estou sentindo a presença de Deus. Parece que eu vejo Mardoqueu na figura de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. O que nós devemos fazer para um homem que livrou o rei? Aí Amã encheu o seu coração e pensou: ele só pode estar falando de mim, porque eu estou acima de todos os príncipes, então eu vou pedir coisa boa. E ele fala: rei, sabe o que o senhor deve fazer? Sabe aquelas vestes reais que o Senhor usa em festas? Pega essas vestes reais e coloque nesse homem. Eu
Estou sentindo Deus aqui. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Você chegou diante do Senhor com um pano de saco e cinza sobre a cabeça, mas o sangue de Jesus te lavou, e Ele vai colocar em você vestes honradas. Coloca roupas reais nele. Mas o que? Amã, que você acha que deve ser feito? Sabe, é aquele cavalo que o Senhor gosta de sair para mostrar para todo mundo que o Senhor tem um cavalo bonito e belo. Põe ele com vestes reais, com uma coroa que o Senhor já usou. Monta ele num cavalo, aquele bonitão que o Senhor anda, e manda alguém puxando a cordinha. Eu estou sentindo Deus aqui. Manda alguém, mas não pode ser qualquer pessoa, tem que ser um príncipe, puxando a cordinha do cavalo e gritando na rua: assim faz o rei, assim honra o rei quem lhe agrada. Olha só o que a mãe está pedindo: vestes reais, coroa de rei, cavalo bonitão, alguém puxando na frente e dizendo: assim faz o rei quem lhe agrada. E de repente o rei falou para Amã: Amã, apressa-te em fazer isso. Aí imagina a Amã pensando assim: eita, hoje mesmo eu vou vestir as vestes do rei. Era isso que eu estava querendo mesmo, tomar o lugar dele. E eu já estou começando a entrar na posição. É hoje que eu vou vestir as vestes do rei. E o rei fala: apressa-te. Sabe para quê, Amã? Ele diz: Senhor, para quê? Para mim tomar banho e vestir rápido? Não, apressa-te para fazer isso com Mardoqueu. Ele ia pedir para matar, mas Deus... Desculpa aqui, irmão, estou gripado. Ele ia pedir para matar, mas Deus estava ali para dar vida, e vida com abundância, e honrar. O diabo planejou em te matar. Alguém vai entender nessa noite, mas Deus está aqui para dizer: eu vim para te dar vida, e vida com abundância, para te honrar. Eita glória! Amã, faça isso com Mardoqueu, e sabe quem vai puxar a cordinha? Você. Eu estou sentindo a presença. Eita glória! Amã foi pedir para matar, porque ele estava acima de todos os príncipes, mas Deus estava na vida de Mardoqueu. Ele foi querendo matar, mas Deus estava ali para honrar. Faça isso com Mardoqueu, e você vai puxar a cordinha. Fez isso com Mardoqueu, colocou vestes reais, pegou o cavalo mais bonitão, sentou Mardoqueu. E Amã, o que estava acima dos príncipes, o que achava que estava por cima de todo mundo, está puxando a cordinha na rua e gritando: assim faz o rei, o homem que lhe agrada. Eu imagino Mardoqueu sentado no cavalo com as vestes reais, com coroa, aquele cavalo bonito, e Amã puxando a cordinha na frente, dizendo: assim faz o rei, aquele que lhe agrada. Passando por toda a cidade, Amã pensou que ia ser honrado. Amã estava perseguindo Mardoqueu e achando que ia ser honrado. Só que Deus exaltou o perseguido e abateu aquele que perseguia. Irmãos, olha, Deus é um Deus de misericórdia. Aquilo que você desejar para alguém é aquilo que você vai colher. Por isso que Jesus disse: ama os inimigos. Para quê amar os inimigos? Porque se você desejar até para o seu inimigo coisa ruim, vai vir sobre você. Ame os seus inimigos e ore para quem te persegue. Quando você faz isso, ama eles e ora
para os que te perseguem, a bênção que você quer para eles vai vir sobre você. Mas se você quiser que alguém seja enforcado e se dê mal, a forca também vai ser para você. Tudo é aqui, irmãos, para ser ligado aqui, ó. Aquilo que você quer que faça para você, faça você também para os outros. Quer mais um texto bíblico? Se você perdoar os vossos irmãos, o Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vocês não perdoar, também o Pai que está no céu não vos perdoará. Aquilo que planta é aquilo que colhe. Quem planeja forca para matar os outros acaba enforcado nela. Ele ficou furioso, foi para casa, foi reclamar com a sua mulher, com seus amigos, e de repente ele está reclamando porque ele passou uma vergonha puxando Mardoqueu pela rua num cavalo bonito e com vestes reais, ainda gritando que ele estava sendo honrado pelo rei. Chega alguém do palácio e fala: Amã, chegou o dia do segundo banquete que Esté pediu o rei. É hoje. Amã vai para o banquete. Quando chega lá, Esté está, o rei está. E o rei diz de novo: Esté, peça o que você quer, te darei até a metade do meu reino. Esté disse assim: olha, na presença de Amã, o rei, e com certeza tinha algumas pessoas ali reais. Quando o rei disse isso para Esté, Esté falou: olha só, sabe o que é que eu quero? Eu quero que o Senhor livra o meu povo, livra a minha vida da morte e livra todo o meu povo da morte, porque foi espalhado um decreto que num certo dia determinado todos eles vão ser mortos e as casas saqueadas. E o rei disse: quem é que planejou isso? Fale depressa. E ela disse: Amã, este homem mau, ele planejou isso contra o meu povo. O rei enfureceu, saiu da mesa, foi para fora, para o jardim. Ficou Amã ali, Esté. Amã se colocou de pé e começou a clamar a Esté para que livrasse ele da morte, porque sabia a atitude que o rei ia tomar. Esté deitada na cama, ele insistindo de pé, e viu que ela não se condoeu por ele. Ele se prostrou na cama, implorando para Esté o livrar da morte. De repente o rei entra de novo. E quando o rei vê Amã prostrado na cama, o rei pensa maldade. E o rei disse assim: assim faz, tentando forçar a rainha na presença do rei. Na mesma hora que o rei falou isso, já veio os servos do rei, cobriu Amã com um pano para a morte. E alguém disse para o rei assim: rei, Amã fez uma forca. Aonde? Do lado da sua casa, 50 côvados de altura. E o rei disse: pegue ele, enforque ele nesta forca. Amã foi levado e enforcado na forca que ele tinha feito para outra pessoa. E eu concluo essa palavra: aquilo que você deseja para alguém é o que vai vir sobre a sua vida. Por isso ame a todos. Por isso Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando você deseja o bem para o próximo, é o que vem sobre você. Sabe por que você às vezes está passando por uma dificuldade tão grande, e de repente a bênção chega na sua vida e você fica assustado e dizendo: como que isso chegou até a mim? É porque você desejou bem para alguém algum dia, e Deus está retribuindo sobre a sua vida o bem que você fez para alguém. Então tudo que você faz de bem para alguém, você vai receber lá na frente, ou você ou a sua descendência. Aquilo que você quer para os outros é que vem para você. A forca que era para Mardoqueu morrer, feita por Amã, ele morreu nela.
Por isso muitas pessoas se levantam para perseguir. Pessoas que são escolhidas por Deus, levantadas por Deus, e depois passa por provações. E não sabe por quê, porque arma forca para tentar matar alguém. E acaba morrendo na forca que você fez. Eu não sei se Deus está falando aqui com alguém aqui na igreja, mas eu falo tudo isso através do Espírito Santo, porque está online. Também está alcançando vidas na internet. Pare de fazer forca para matar quem Deus levantou, senão você vai morrer nela. E depois não tem o direito de reclamar. Só tem como você se livrar da forca é você se arrepender de tudo, pedir perdão, e aí Deus te levanta também. Fique de pé, o tempo já foi. Gente, lembre-se sempre disso, saia daqui assim: eu jamais vou fazer forca para alguém morrer. Eu vou estender as minhas mãos para abençoar, porque tudo o que eu planto eu vou colher. O que eu semeio eu vou colher. O que eu desejo para alguém é aquilo que eu vou receber. Então vamos orar para terminar. Deus, nessa noite nós agradecemos ao Senhor por tudo que foi feito aqui. O Senhor falou na palavra, no louvor, na oração, na ministração do culto. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor que todos saiam daqui com esta palavra no coração. Aquilo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Aquilo que nós desejarmos para o próximo é aquilo que vai vir sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, o Senhor trouxe esse povo protegidos, ó Deus, para a tua casa. Leve eles também para os seus lares protegidos. Livre, ó Deus, de todo mal, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para frente. Que a graça, o amor, a misericórdia, a paz que está no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam que Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus. Vá em paz e que o Senhor vos acompanhe.